Ok. Pronto, gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de dois óleos muito legais lançados da doTERRA, né, o lançamento da doTERRA. Mas antes a gente vai, para quem não conhece, né, nunca ouviu falar sobre os óleos essenciais, eu vou falar rapidinho, tá? Para a gente não perder muito tempo. Bom, os óleos essenciais são compostos químicos, são óleos aromáticos de plantas aromáticas que são extraídos de determinadas plantas, né? São as plantas aromáticas mesmo, e que eles trazem, proporcionam com sua composição química bem-estar para nós. Então, se vocês verificarem aí, é uma folha, uma planta, né, da hortelã-pimenta, ela foi ampliada, e a gente vê aí nessas bolsinhas brancas, que é exatamente onde está o óleo essencial da hortelã-pimenta. E nesse caso, quando é verificado, quando é feita a destilação, extrai-se o óleo essencial, ok? E esses óleos, eles realmente têm benefícios terapêuticos para nós. Aqui a gente vai ver uma célula humana, que é fantástico, a gente vê como que atua o óleo essencial numa célula humana. A gente analisar, as bactérias, elas não conseguem entrar na célula, né? E o vírus sim. Então, para a bactéria tem o antibiótico, para o vírus não. Mas o óleo essencial, ele consegue também atingir a nossa célula, penetrar e ajudar na nossa imunidade, né? Porque o nosso organismo começa a criar resistência ao próprio vírus que está ali. Bom, porque a doTERRA, eu quero só deixar claro que a doTERRA ela é uma empresa de óleo essencial e ela tem a garantia CPTG. E esse é um dos motivos que a gente fala, né? E sem dúvida a gente sabe que a partir daí a gente tem uma qualidade de óleo essencial. E fora as questões aí do co-impacto, fora as questões do trabalho humanizado que a doTERRA faz com seus produtores, tá? Então, é de forma bem resumidinha para a gente começar a falar dos óleos. Bom, hoje a gente vai falar sobre o óleo essencial de tomilho, que foi um lançamento recente agora da doTERRA. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês prestem atenção, é que o óleo essencial de tomilho, ele é um dos fenóis, né, da família dos fenóis. Então, essa questão é importante para que vocês entendam o seguinte: é um óleo que precisa de cuidados, né, no uso, no manuseio. Então, eu estou trazendo exatamente esse início dele. Mas é um óleo maravilhoso que a gente vai estar ouvindo, falando sobre ele a respeito. Mas, assim, a gente tem que entender que o tomilho, ele tem constituinte químico diferentes. A doTERRA está trazendo o tomilho quimiotipo timol, tá? Mas existe o quimiotipo linalol e o quimiotipo cuianol. Acho que ele vai arquivar isso. Aí, tá bom. Vamos deixar no mudo aí para não haver interferência, tá? Por favor. Então, nesse caso, o tomilho da doTERRA, que ela vem com o timol. Por isso, ele é um óleo que a gente precisa ter um certo cuidado no uso. Porque ele tem uma causticidade mais elevada. Ele é bem próximo do orégano, tá? Então, a gente precisa fazer uma diluição, no máximo, até 20%. Então, quando a gente fala assim, quando eu estou tratando uma crise, eu às vezes passo puro ou às vezes eu passo até 50% de diluição, certo? Neste caso, a gente tem que tomar cuidado de sempre estar diluindo. Isso aí que eu tá falo, bom? toda a gravação na internet. Oi? A velocidade de conexão. Maior a velocidade de conexão, mais limpo e mais rápido é o negócio. Aqui. Acho que está no mudo agora, né? Estou colocando todos vocês no mudo, para que não haja interferência, tá? Aqui.
Prontinho. Então, em relação ao tomilho, eu quero chamar a atenção nesse sentido, tá bom? Então, a causticidade dele é um óleo bem que queima, igual um orégano, tá? Então, a gente tem que estar sempre passando com o óleo de coco fracionado da doTERRA. Bom, um pouquinho da história do tomilho. Seu nome deriva do grego timos, tem força ou coragem, é o significado dele. Soldados romanos, eles se banhavam em água com tomilho, né, justamente para trazer essa coragem na guerra, né, ou usavam pendurados raminhos na própria roupa. Tá? O Antigo Egito embalsamava os faraós e usavam como medicamentos também o tomilho. E na Grécia Antiga queimava nos templos em rituais sagrados. Então, o tomilho era uma planta, né, no caso, bem já conhecida e utilizada pelas próprias propriedades dele. Bom, aí agora as propriedades mesmo principais do óleo essencial de tomilho. Ele é um estimulante do sistema nervoso, revigorante, combate sensações de cansaço, fadiga e insônia. Eu quero chamar a atenção porque às vezes você fala, eu estou cansado, eu vou no hortelã-pimenta. Mas nesse caso aqui do tomilho, ele realmente combate aquela fadiga crônica, pesada, aquela pessoa que não consegue fazer nada pela deficiência dela, do organismo de reagir. Tá? Então o tomilho ele vai combater esse cansaço crônico bem agudo, né? Bom, ele é um fungicida e forte na ação bactericida, tá? Virótico, tem eficácia também sobre as verrugas, igual o orégano. Ele é um antisséptico, expectorante e antitussígeno, desinfetante das vias aéreas, então ele vai realmente fazer uma atuação bem pesada nas questões aéreas, tá? Ele é um imunoestimulante, então quer dizer o quê? Que ele vai te ajudar na questão da sua imunidade, né? E você pode ver que ele estimula a ação dos leucócitos. Quando você faz uma massagem, por exemplo, uma drenagem linfática com tomilho, ele estimula os glóbulos brancos, inclusive, tá? Antisséptico no trato urinário, cistite e ação diurética. Ele é um antisséptico intestinal, quer dizer, ele auxilia também na eliminação de vermes. Então, olha só, para quem está pretendendo fazer a desparasitação de forma natural, tem que incluir o tomilho, porque ele inclusive trabalha na amebíase, tênia, então é um óleo realmente poderosíssimo, né? Anti-inflamatório, então ele vai atuar para quem tem artrite, otite, psoríase, abscessos, feridas infectadas, furúnculos e escaras. Ele previne infecções, ele é um ótimo anti-infeccioso, né, pela própria propriedade dele, por ele ser um fenol, então ele é um anti-infeccioso. Então, excelente para quem está na fase saindo de alguma cirurgia, de algum atendimento hospitalar, né? Então, ele é um óleo para estar usando. E a doença de Lyme. Quem não conhece a doença de Lyme é a doença do carrapato. Então, tomilho, a gente tem que incluí-lo. Quais são os efeitos emocionais e sutis do óleo de tomilho? Bom, como a gente tinha falado, ele é óleo da coragem, né? Ele promove uma visão sob vários prismas para a tomada de decisões. Então, se você precisa tomar uma decisão e você precisa ter um raciocínio melhor sobre cada saída, tomilho tem que estar te acompanhando. Ele representa o arquétipo do guerreiro, tá? Equilíbrio, anima e acalma. É interessante porque exatamente ele te dá ânimo e ao mesmo tempo ele te acalma. Ele faz esse equilíbrio, tá? Fortificante, protetor e energizante, ajuda quem está fora de órbita, letárgico, melancólico. Então lembra quem estava ali com aquela fadiga aguda, pesada, né? Justamente isso, quem está nessa fase aí de ter que reagir, então tomilho
ele traz esse movimento, tá? Bloqueios mentais e traumas. Então, quando a gente fala de um óleo, às vezes a gente pensa na propriedade dele. Ah, ele é igual ao orégano, ele traz propriedades iguais a um outro que eu conheço, mas às vezes você está precisando do tomilho pelas questões emocionais que ele está trazendo. Então, é aí que a gente faz as diferenças no uso. Tá? Por que a gente tem que ter um orégano e por que a gente tem que ter um tomilho dentro de casa? Mais ou menos isso. Bom, aqui o modo de uso, eu trouxe um pouquinho para vocês olharem, tá? Vai ser aromatização, né? Você vai colocar no seu difusor de ambiente, no difusor de água, né? Colocar 4 gotinhas ali, então para inalação ele é um ótimo, embora ele seja um óleo forte também, mas para você fazer essa atuação emocional e sutil, você coloca ele na inalação, para aromatizar o teu ambiente, né? Ou no seu difusor pessoal, né? Ou você coloca ali 2% na aguinha com álcool cereal, e aí você faz um borrifador, tá? A própria inalação direta, que seria você usar dentro de uma água morna, né? 3 gotas em água recém-fervida ou vaporizador, tá? E como cosmético também, então tem a receitinha aí, você pega 100 ml de base neutra, né? Então pode ser um creme, um gel ou um óleo vegetal e colocar 11 gotinhas de óleo essencial de tomilho, tá? E aí você faz sempre o teste por ele ser cáustico, tá? Bem cáustico, então você faz um teste nessa região do antebraço, né? Da região do cotovelo, para ver se ele sensibiliza, se ele queima, se a quantidade é boa para você, tá? Ou você coloca também na banheira, escalda pés, né? Dilua aí 6 gotinhas para a banheira, 3 gotas para escalda pé, numa bacia, e aí você põe sabonete líquido ou o próprio óleo vegetal também. Pode fazer compressas, tá? E 5 gotinhas aí em meio litro, e aí você faz a compressa na região de dor, na região que você precisa trabalhar as infecções também, tá? E vamos lá, na massagem, tá? A massagem você usa 15 gotinhas em 100 ml de óleo vegetal. Lembra que eu falei, você usa a drenagem linfática com o tomilho, você está estimulando seus glóbulos brancos, tá? O óleo para o rosto e cabelo, então ele também pode ser usado, sempre cuidando por ele ser um óleo dermocáustico. Então, você vai usar uma colher de sopa de óleo vegetal com 1 gota de óleo essencial para o rosto e 3 gotas para o óleo essencial para o cabelo. Também sempre alertando em relação a fazer um teste para não se queimar, tá bom? Banho de assento também, né, nas infecções urinárias, então é excepcional. 5 gotas em 2 litros de água, mais ou menos, e aí você fazendo a diluição também, né, e aí você faz o banho de assento. Bom, os óleos que combinam bem com o tomilho, eu coloquei aqui, que é o bergamota, o limão, manjerona, pinho, lavanda e alecrim. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ingestão do tomilho. Eu trouxe essa receitinha aqui, no caso da doença de Lyme, né? No grande manual da aromaterapia, eu até mencionei aqui o livro, tem essa receita para ingerir o tomilho. Então ele é um óleo que você pode ingerir também. Ele dá aqui uma receita, tá? A gente pode adaptar, mas de uma certa forma, esses óleos aqui a gente pode usar junto. Tá? Tomilho, né, o quimiotipo timol, que é o óleo lançado pela doTERRA. Então você vai pegar mais ou menos 2 ml desse óleo. Aí cravo da Índia, 1 ml. O tea tree, que é o melaleuca, 1 ml. Alecrim, 1 ml. E aí você coloca o óleo graxo. Nesse caso aqui ele dá a semente de damasco, mas você pode fazer uma alteração nesse óleo graxo, né, que é o óleo vegetal. Pode ser de coco, pode ser
semente de uva também, tá? Você vai fazer essa misturinha, colocar num frasquinho, e aí você vai ingerir 5 gotas dentro de cápsula, né? Porque ele vai ficar forte, um óleo forte, mas você pode colocar, por exemplo, no miolo de pão, no mel também. Tá? Aqui a gente está colocando o exemplo em cápsula. Você vai usar ele 3 ou 4 vezes por dia, tá? Junto com as refeições, por conta do óleo ser forte também, no estômago, cair bem, né? E aí você vai usar durante 3 semanas, dando uma pausa de 1 semana. Volta, usa mais 3 semanas, dá uma pausa de 1 semana, volta e faz essa sequência por 2 meses, tá? Então, essa é uma fórmula indicada para quem tem a doença de Lyme. Então, se de repente você tiver uma pessoa, com certeza você vai estar podendo ajudar. Ah, como é que eu volto? Eu apertei aqui sem querer. Eu quero ver ela de novo. Aqui, óleo essencial de funcho. A gente estava falando do óleo essencial de erva doce, tá? Mas a gente tem que pensar que a doTERRA trouxe o funcho doce, tá? O que é o funcho doce? Existe óleo essencial de erva doce e existe o óleo essencial de funcho doce, que no caso, vai ser também o erva doce, tá? Mas ele tem um nome diferenciado para erva doce e o funcho, ok? Então, essa também é uma observação que eu quero que vocês entendam, que no caso o fenel é o funcho, tá? Então, o funcho, no caso, ele também aqui, essa propriedade, ele é popularmente chamado de erva doce, funcho, funcho doce, funcho de Florença ou fiolho, tá? Ele é fortemente aromático, comestível, utilizado em culinária, em perfumaria e como aromatizante na fabricação de bebidas. Isso é mais ou menos o que se utilizava dessa planta, tá? Um dos compostos do fenel é a fenchona, que é uma acetona. E isso vocês precisam saber, porque quando a fenchona, essa propriedade é maior que 1%, ela é proibida para gestante e para crianças até 2 anos e meio, tá? No caso, a grande maioria do funcho doce vem com menos de 1%. Mas, por via das dúvidas, a gente precisa olhar a cromatografia e tudo mais, então a gente observa bem isso, tá? Então, na dúvida, não ofereça para uma grávida e para uma criança de 2 anos e meio, também evita o uso, ok? Ou pelo menos sem orientação. Você não vai orientar e indicar o fenel para esse tipo de população, tá bom? E no caso, quem tem epilepsia também, porque cetona, para quem tem epilepsia, é prejudicial. Bom, qual é a história do óleo essencial, no caso do funcho doce? Tá? Considerado capaz de oferecer proteção contra o mal, o funcho era uma das 9 ervas sagradas dos anglo-saxões. Tá? Os gregos deram-lhe o nome de maraton, derivado de maraia, que significa emagrecer. Então, prestem atenção, meninas, este óleo é um óleo que tem muito, muito a nos ajudar. Soldados romanos comiam funcho para ter boa saúde e vida longa, e as esposas comiam para emagrecer. Tem a fama de afastar os maus pensamentos, né? Os pensamentos em relação ao outro também, tá? E no século XIX, o imperador Carlos declarou que essa planta ela tinha que estar em todos os jardins imperiais, até pelo fato de ser contra o mal, né? Contra o mal olhado e proteção contra todo o mal. As principais propriedades do funcho seria cura hematomas e estanque hemorragias. Ele é um estrógeno-like, regula as glândulas reprodutivas femininas. Então, quem está na fase de reposição de estrogênio,
o funcho doce, o fenel, ele é um óleo também bem legal para a gente estar introduzindo na nossa vida, tá bom? Na fase da menopausa, principalmente, tá? Dores e disfunções menstruais, mudanças hormonais da pré e pós-menopausa, e menopausa, no caso, diminui a obsessão por comida, ele é digestivo, carminativo, vermífugo e antifúngico. Diurético, reduz a celulite e a retenção de líquidos. Então, é um óleo também para massagem de drenagem linfática, tá? Dispneia, asma, bronquite, é um broncodilatador. Palpitações cardíacas, ele vai acalmar. E previne ganho de peso e acúmulo de gordura localizada. Olha só, antioxidante e ajuda na descida do leite e amamentação. Ele está aqui. Pega só o nome do que ele fez? Das plantas. Fala, isso aí tem... Remove. O legal dele é que ele remove picadas de inseto, veneno de picadas de inseto, tá bom? Deve ter pego Efeitos isso aqui. emocionais e sutis. Vamos prestar atenção aqui no mute. Eu vou pedir para que todos coloquem no mute, porque realmente causa interferência e a gente se distrai, tá bom? Efeitos emocionais e sutis. É um óleo de comunicação, empoderador em sua essência, inspira a confiança e a perseverança na busca das próprias metas, traz habilidade de expressão através da fala, quer dizer, ele ajuda também na timidez e medo de falar em público, desenvolve a habilidade de ouvir, é outro ponto aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, ele ajuda quem é uma pessoa calada e também quem fala muito. Ele equilibra, igual o tomilho, ele também equilibra, o fenel também é um equilibrador, né? Purifica a energia pessoal, ajuda a melhorar a aceitação e a ingestão de situações difíceis, trabalhando também com traumas da infância. Traz a proteção contra fofocas, né? O mal olhado lá que a gente tinha falado na época, tá? Então, olha que bacana, é um óleo muito legal também para a gente estar investindo e tendo dentro de casa. Modo de uso, aí a gente pode também explorar aromatizador ambiental, banho de imersão, compressa, fria ou quente, né? O colar aromático, o escalda-pés, a inalação direta também, né? Pode ser num lenço, pode ser num pulso, e você faz, né, esse movimento de fricção e inala, tá? A massagem também, né, lá na drenagem linfática. E como perfume, essa receitinha aqui de perfume, você coloca mais ou menos 10 a 15 gotas de óleo essencial numa solução de 60 ml de álcool de cereal e 40 ml de água deionizada. A água deionizada é própria para perfume, então você tem um perfuminho aí bem legal para estar usando com o funcho, tá bom? E quem viu hoje lá no Insta do Instituto Vital, eles deram uma receitinha para amamentação do funcho mais tópico. Hoje eu estou trazendo aqui o óleo essencial de funcho para a receitinha para inserir. Então, ele ajuda na descida de leite e amamentação. Como que eu vou fazer? Você vai fazer um funcho, o óleo essencial de funcho, 3 ml, óleo essencial de estragão, 1 ml, óleo essencial de manjerona, 1 ml. Você vai usar óleo graxo, tá? No caso, óleo vegetal. Faz a misturinha e aí você faz uso bucal de 5 ou 4 gotas misturadas a um pouco de mel, 2 ou 3 vezes por dia. Isso vai ajudar a descida do leite, tá? Quando a gente fala de uso bucal, não é você colocar na boca e ingerir, tá? É colocar na boca e segurar. Quando a gente fala de ingestão, aí você está ingerindo. Mas quando a gente fala uso bucal, e a gente vai aprender mais aos poucos, é exatamente esse processo de você segurar. Quando a gente usa sublingual, é um uso bucal,
tá bom? Quando a gente usa, deixa parado na boca, é um uso bucal, ok? É uma dica aí para vocês. Bom, aqui é a bibliografia, tá? Que é onde tem as informações, que tem aí também, claro que tem outras informações em outros lugares também. Eu agradeço o tempinho aí para a gente aprender. A gente tem 5 minutinhos. Alguma dúvida? Eu vou aqui. Oi, Si. Oi, Mônica, tudo bem? Não tinha visto vocês aí. Eu tenho uma dúvida. Com relação ao milho como vermífugo, a ingestão também, né? E qual que é a diluição no mel, por exemplo? No mel, então, quando você está usando a ingestão para desparasitação, ela nem é sempre necessária. Tá? A gente tem que entrar naquela regrinha de 1 gota para cada 20 quilos corporais, tá? E aí a gente faz um uso até 3 vezes ao dia, por 21 dias. Essa seria a indicação. Agora, se a criança... Tá, mesmo ele sem... Né? Não entendi. A minha dúvida era porque, como é um óleo mais forte, né? Talvez fosse um pouco menos, tivesse que diluir mais, não sei. Não necessariamente. O que você tem que cuidar é o tempo de uso também, tá? Porque você tem que respeitar que ele é um óleo forte, então você não vai poder usar ele por muito tempo. Mas, como a gente viu lá na doença de Lyme, ele tem um uso aí por 2 meses, né, com a ingestão. O que você precisa entender é que crianças até 12 anos a gente não indica ingestão. A partir de 12 anos, você vai usar a cada 10 quilos, 20 quilos, né, 1 gota. 20 tá? quilos. Posso usar para prevenção? Como se a gente... Pode. Quando a gente sabe, quando a gente vai viajar? Pode. Você tá com bicho, né? Você pode fazer o uso tópico dele, você faz ele, passa na região abdominal, na sola do pé. Essa é uma forma preventiva legal de usar. Tanto o orégano como o tomilho são 2 óleos para usar na desparasitação. Tá? Então, você pode até fazer uma misturinha com os 2, a diluição a 2%, e aí você usa. Joia, tá bom. Joia? Alguma dúvida? Bom, a gente vai acabar aí, falta 2 minutinhos, se alguém quiser perguntar mais. Tá? Quando a gente tem a dúvida em relação a óleos como esse, tanto o fenel como o tomilho, né, que são óleos, e o orégano e alguns outros, a gente está sempre buscando informações e procurando ajuda mesmo, né, de quem tem mais experiência, de quem está estudando. Mas isso não quer dizer que não devam ser usados, eles devem ser usados. Né? Você vê que maravilha que são 2 óleos assim que a gente fica doida para ter. Eu falo, vou ter, né? Até por conta questões da minha menopausa, né? Da minha pré-menopausa, questões também femininas, questões emocionais. Então, e o tomilho, assim como o orégano, tem que estar em casa, porque a gente faz uso de antibiótico e a gente não pode guardar, né? Os óleos essenciais a gente pode deixar guardadinho aí e num momento de prevenção, inclusive, a gente pode estar fazendo uso. Tá? Tudo bem? Vai ficar gravado isso? Tá gravando. Tá certo? Bom te ver, Mônica, bom ver vocês todos. Obrigada aí pela audiência. E a gente vai estar procurando sempre estar falando dos óleos toda semana. Semana que vem a gente volta a falar dos outros 2, né? Que foi os 4 lançamentos aí da Duterra, que também tem coisa legal, ok?
Agradeço, boa noite a todos. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Deixa eu